Deus é bom, né? Vamos orar para o pastor Valmeiro? Pega a mão para cá, moço. Querido Deus, Pai querido, estamos na sua presença. Deus, queremos adorar o seu nome, exaltar o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina para sempre. E estamos aqui, Deus, com um objetivo, um propósito de adorar o seu nome, Senhor, de exaltar a sua presença, Senhor, de declarar que o Senhor é Rei, soberano sobre todas as coisas. Queremos ouvir, Deus, continuar ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite e recebendo, Deus, que o Senhor tem uma palavra para cada um, Senhor, que o Senhor tem uma resposta para cada um, Senhor, que o seu amor é tão grande para nossas vidas. Usa agora, Senhor, a vida do seu filho, Senhor, nas suas mãos, pastor Valmir, para transmitir, Deus, aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Que o seu Espírito Santo possa alcançar cada vida, cada coração e cada alma naquilo, Deus, que o Senhor quer trazer e presentear cada um nessa noite. Nós declaramos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus vive, Deus grande. Graças a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Estamos felizes, abençoados por mais esta rica e maravilhosa oportunidade que Jesus concede aos nossos corações esta noite. Aleluia. E eu sou grato a Deus pela vida do pastor Antônio e a igreja, toda a igreja. Eu me sinto em casa, pastor. A igreja é a família do povo de Deus. Graças a Deus. Viemos adorar o Senhor, buscar a face de Deus. Nós estamos no melhor lugar que poderíamos estar nessa face da terra. Glória a Deus. Aleluia. Estamos na casa de Deus, aonde o Senhor está pronto para falar conosco, aonde o Senhor está pronto para responder as nossas perguntas, o nosso questionamento, através da palavra de Deus, que ela é poderosa, ela é viva e eficaz. Ela é apta para discernir a intenção do coração. Aleluia. Eu sinto uma graça de Deus tão grande nesse altar. Deus é maravilhoso. Ei, que você receba aquilo do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, mistério de Deus. Quero trazer uma palavra bem conhecida que está no livro de Romanos, capítulo 12. Espírito Santo de Deus falou no meu coração, ali no banco, quando eu recebi o convite. Eu vim para adorar a Deus. Mas o Espírito Santo sempre nos traz preparado. A Bíblia diz que a nossa batalha não é aqui. A nossa batalha é lá na nossa casa. Aleluia. Eu tirei uns minutos de oração, percorri a palavra no modal. Não tinha noção que eu ia pregar. Portanto, é a primeira mensagem deste ano. Amém. Eu estava trabalhando lá no aeroporto em Porto Alegre, chegava muito tarde, não estava dando tempo de pregar. Mas o Espírito Santo estava fervendo no meu coração. Glória a Deus. Todos encontraram o livro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Hein? Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Inclina a tua cabeça. Vamos falar mais uma vez com Deus. A palavra de Deus, ela veio para abrir o nosso entendimento, o nosso coração
para que nós aprendemos mais da Sua palavra e chegamos mais perto de Deus. Pai querido e amado e maravilhoso Deus, primeiramente eu quero agradecer o Senhor por esta rica oportunidade, ao qual não sou merecedor, mas prove o nosso Deus falar conosco através da Sua santa palavra. E esta noite Tu conhece, Pai, a necessidade da Tua igreja, da noiva do Senhor, Pai. Tu conhece, Pai, o que a igreja precisa nesta noite, o que nós precisamos, Pai. E Tu venha, Senhor, operar, venha curar a alma, o espírito, o mais profundo de cada irmão, a cada irmã que aqui se encontra, Pai. A cada um que saiu da sua casa com propósito no seu coração, Pai, de hoje buscar a sua libertação, hoje buscar o seu entendimento. Quantas vezes, Pai, talvez a igreja pergunta: eu não entendo como Deus tem trabalhado, eu não entendo a palavra, eu estou escutando a palavra, eu não estou entendendo, mas esta noite, Senhor, eu quero que o Senhor abra o meu entendimento, abre minha mente espiritual, abre meus olhos espirituais, para que eu possa, Senhor, receber a Tua palavra, Senhor. Abençoa, Pai, fica conosco, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. A palavra que lemos, o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Vejamos, para que nós atingimos a presença de Deus, para que nós possamos entender o que Deus tem para nossas vidas, é necessário prestar um culto racional, um culto de entendimento, ouvindo a santa palavra de Deus e entendendo ela, deixando ela descer ao coração, porque ela descendo ao coração, ela vai dar fruto, ela vai dar crescimento, ela vai transformar as nossas vidas. É o poder da palavra, a única arma que pode transformar um coração de pedra, um coração duro, alguém que tem um trauma na vida desde a sua infância. Mas a palavra tem poder para transformar, ela tem poder para curar o mais profundo da sua alma, ela tem poder para trazer à existência algo que não existe, ela tem poder de transformação, porque quando você começa a entender a palavra, você começa a exercer a fé. A fé é o firme fundamento de algo que se espera, porém é algo que não se vê. Para mim esperar algo sobrenatural, algo invisível, eu preciso crer na palavra. Glória a Deus. E para eu crer na palavra, eu preciso entender o que Deus está falando comigo. Qual é o propósito de Deus? Então o apóstolo Paulo está nos ensinando a prestar um culto racional, saber entender que propósito o Senhor tem para a minha vida. Quando eu entender o propósito de Deus na minha vida, aí então eu começo a crescer diante da presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E ele prossegue: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Como nós iremos saber se estamos agradando a Deus, se estamos trabalhando, servindo a Ele segundo a vontade de Deus? Porque o ser humano tem o costume, o hábito de fazer aquilo que o agrada. Mas você olha para o apóstolo Paulo, ele
está trabalhando no reino de Deus, ele está pregando o Evangelho de Jesus Cristo, pensando no Senhor. Aquilo que agrada a Deus, para mim, é perfeito. Aleluia. Quando nós olhar para o Senhor e tudo, as nossas ações, nossos feitos, as nossas atividades, pensando, será que eu estou agradando ao Senhor? Será que é essa a vontade de Deus para a minha vida? Porque eu não posso vir para a igreja, sentar no banco e ficar ouvindo e não agir, não ter uma ação, não ter uma atitude, não tomar uma providência. Eu preciso não aceitar as coisas deste mundo. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não concordei com as coisas deste mundo. Para que nós não concordamos com o mundo, nós precisamos estar nas conformidades de Deus, através da palavra dele. Então, será que as atitudes nossas, será que aquilo que estamos fazendo está agradando a Deus? É momento de nós olhar para nós e se preocupar. Será que eu não poderia fazer mais? Será que Deus não me chamou para fazer mais coisas na casa dele? Será que a minha missão não é evangelizar, não é bater de porta em porta, não é convidar alguém para vir para o culto? Qual a minha missão? Olha o que a palavra para você. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Há uma medida para cada um de nós. Glória a Deus. E a obra de Deus, o trabalhar para o Senhor, é na medida da fé que nós recebemos. Na medida que eu aprendo a palavra, eu vou crescendo a minha fé. Ela vai acrescentando. Aí eu vou dando um passo mais adiante. Então a palavra de Deus, através do conhecimento da palavra, a minha fé vai crescendo. Ela crescendo, eu cresço, eu ganho mais espaço, porque a fé nos leva num espaço amplo, porque é por fé. Quando a Bíblia diz que quando aquele moço levantou de madrugada e olhou para as montanhas e viu um grande exército, ele voltou apavorado para chamar o seu senhor, o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu levantou tranquilo, em paz, e disse: calma, é maior aquele que está com nós que aquele que está com eles. Aleluia. Convença aquele menino que aquele exército grande era menor que eles dois. Mas porque Eliseu era conhecedor, tinha experiência com Deus, sabia o poder que Deus tem. Aleluia. Se nós, como igreja, soubéssemos o poder de Deus que eles têm reservado, separado para nossas vidas, nós não estaríamos lamentando por qualquer obstáculo que se levantasse no nosso caminho. Porque aquele menino, naquele momento, o profeta então ora, coloca a sua mão na cabeça do menino e diz: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja o Senhor. Ele estava orando para que ele abrisse os olhos espirituais. Aí ele veria o poder que Deus tem, o poder daquele que nós servimos, o poder daquele que nós pregamos, o poder daquele que nós oramos no nome dele. E o enfermo tem que ser curado, liberto, restaurado. Nós, foi isso que Deus disse para o profeta Ezequiel: será que é possível reviver esses ossos? E o Ezequiel diz: Senhor, tu sabes.
Ele olha para Ezequiel e diz: então profetiza, meu filho. Profetiza para ossos secos, tudo aquilo que havia acabado. E o profeta começa a profetizar. O que é a profecia? Que a palavra diz? A palavra. Todas as vezes que a palavra está sendo ministrada, é profecia de Deus para nós. É o que ele diz no Ezequiel capítulo 2: coma desse rolo, alimenta o teu ventre, porque eu te enviarei a Israel, um povo de coração duro. E lá tu vai profetizar a minha palavra, o Senhor disse para Ezequiel. É a palavra dele que é a profecia. Então, todas as vezes o profeta profetizou e aqueles ossos se moveram e se levantaram. Olha o poder da fé. Então, na medida que nós entendemos a palavra de Deus, não é bom sentar no banco da igreja para ouvir uma palavra de ensino, mas é a palavra que vai dar crescimento. A palavra faz com que nós abrimos nossos olhos e saímos da casa de Deus sabendo que Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é o que a palavra diz: se Deus é por nós, quem será? Ninguém. Ninguém. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros muitos. A igreja, assim como um corpo tem muitos membros, é a igreja. A igreja é os membros, o corpo, e Cristo é o cabeça. Todos têm a sua função. Todos Deus tem um propósito para cada um, tem um dom para cada um, tem uma missão para cada um. A dificuldade é aquela comunhão, aquela união, para que eu entenda que o irmão, a missão dele é essa, a minha é essa, e a do outro irmão é essa, que eu não queira o lugar do meu irmão. O altar, principalmente, anda sempre em batalha, porque um quer tomar o lugar do outro. Então, aí como Deus vai operar. Mas a palavra que estamos meditando, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que me é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, se Deus te chamou como profeta, se prepare, estude a palavra, porque a profecia fora da palavra é profecia do homem. Estuda a palavra, o teu dom é profecia, você vai buscar, porque para profetizar precisa estar 24 horas com a mente conectada com Deus. O profeta Jeremias estava lá no calabouço e o rei mandava tirar ele: tu tens uma palavra para mim? Eu tenho. Toma jeito. Quando ele entregava a palavra de Deus, ele era aprisionado de novo, porque ele tinha compromisso com o Senhor. Deus vive. Tanto que o profeta Jeremias desistiu de fazer a obra, de profetizar, mas passa-se um tempo, ele disse: eu preciso, eu vou morrer, os meus ossos estão apodrecendo, porque eu fui chamado como profeta, e eu não posso recuar. Aleluia. Deus grande. É isso que está faltando em nós. Se Deus chamou para evangelizar, eu vou evangelizar enquanto tiver fôlego. Se Deus chamou para pregar, enquanto eu tiver
saindo voz eu vou pregar, porque Deus me deu essa missão. É isso que o apóstolo Paulo, quando ele saiu em missão, ele passou o vale, ele andou por dentro do mar, ele teve por prisões, foi açoitado, mas ele nunca desistiu, porque ele tinha uma missão a fazer para Deus. Nós temos uma missão, nós temos um compromisso com o Senhor. Precisamos levar a sério, por mais simples que seja a missão que Deus nos deu, é algo que um dia, diante dele, vamos apresentar nossas mãos as obras que ele nos deu. O que iremos dizer? Aleluia. Santo, Rei da Glória. Aleluia. Aleluia. Nós temos um compromisso com o Senhor. Nós temos. Quantos gostariam de estar aí? Quantos gostariam de chegar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, arranca de mim essa aflição, essa angústia, essa dor, e não consegue? Nós, por mais grande que seja a batalha, vamos lá para o nosso quarto, fechamos a porta, abrimos a Bíblia, lemos um versículo, em 2 minutos, 3, já estamos falando mistério, falando em língua. Isso é um privilégio incomparável. Deus grande. Isso é tremendo, isso aí. Tudo que nós fizermos, nós não vamos pagar, não vamos recompensar o que Deus nos deu. É algo que nem o presidente da República, ninguém, nem o homem mais com a maior autoridade no país tem como nós temos. A unção de Cristo, a presença de Deus, o conhecimento, de ter a revelação da palavra de Deus é algo incomparável. Aquele homem está lendo e ele não entende. Como que eu entenderei se ninguém vai pregar, ninguém vai me ensinar? E como que alguém vai ensinar se não for enviado? O que o profeta Isaías estava dizendo? É necessário, nós estamos aqui como enviado de Deus. Alguém está lendo e não está entendendo. Alguém está orando e não está tendo resposta. Alguém está tentando entender o que Deus quer com ela e não está se achando, está perdido. Mas nós temos o dom da revelação da palavra. Como queremos parar de pregar? Como queremos parar de evangelizar? Parar de orar? Parar de ministrar? Por isso que tão grande a prova é quem está à frente do trabalho, de uma obra, mas jamais ele vai desistir, porque a missão é grande, o compromisso é grande. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, seja dedicação ao ensino. Tudo precisa investir. Se eu quero pregar a palavra, vamos estudar, vamos sentar na aula e vamos aprender a palavra, porque tudo que eu enfrentar sem a palavra é palavra minha contra a outra. Agora, pela palavra, é com o Espírito Santo. Senhor, eu lancei a palavra, agora é contigo. A minha parte eu fiz. Para aqueles que creem na palavra e entendeu a palavra, tenha certeza que o Espírito Santo vai operar, vai realizar uma grande e poderosa obra na sua vida. O que exorta, use esse dom em exortar, e que reparta, faça com liberalidade, o que preside com cuidados, o que exercita misericórdia com alegria, Precisamos se posicionar na direção, no propósito de Deus, cada um. Nossa, Senhor, eu entendi, a minha chamada que o Senhor me deu é essa, então é nessa parte que eu vou investir.
eu vou me preparar e Aleluia. vou fazer aquilo que o Senhor está esperando de mim. Glória a Deus. Oh, glórias. Vamos orar, pastor? Certo? Aleluias. Quem está entendendo a palavra? Amém. A palavra, meus irmãos, ela que vai mudar. O mover do Espírito Santo é maravilhoso. Alimenta a nossa alma. O renovo do Espírito Santo. Mas a palavra, ela constrói uma raiz, uma base. Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Eu comparei o homem que construiu a casa na rocha. Virá o vento, a chuva, mas ela não será abalada. Então, quando nós estamos na palavra, vai vir lutas, adversidade, tantos problemas, mas nós temos uma base. A palavra nos instrui assim. A palavra, o que acontece? Quando nós estamos na palavra, quando nós estamos na rocha de Deus, nada pode abalar. Porque você tem autoridade para repreender qualquer espírito. E se algo acontecer em ti, Deus tem um propósito. Ele quer falar contigo. Ele quer trabalhar neste vaso para acrescentar algo mais. Todos nós temos degraus para subir. Quando Ele prepara para nós subir mais um degrau, vem a prova, vem o deserto. Olha o caminho do José do Egito, o sonhador. Que lindo, né? Um menino sonhou e os peixes se curvavam para o dele. Sonhou com as estrelas e a lua e o sol. Contou feliz para os seus irmãos. E os irmãos odiaram, com inveja, venderam, jogaram uma cisterna. Quem de nós, quando decidimos fazer a obra, não somos atacados? São provas. E Deus permite essas provas para que nós sejamos preparados, treinados. Exército de Cristo precisa ser treinado. Precisa ser preparado para a batalha. E Ele tem propósito. O Senhor não tem limite. Se você está preparado para entrar na batalha no exército de Cristo, se alista no exército do Senhor, Ele vai apresentar o treinamento. Você vai passar. Se você for fiel, se você for perseverante, você vai ser um grande soldado. Vai ser um soldado de linha de frente. Por isso que muitos começam, mas não permanecem. Porque a batalha no reino de Deus é grande. A conquista da salvação, ela é grande. Por isso precisamos entender a palavra, entender o propósito de Deus na nossa vida e daí investir naquele propósito. Estudar se é algo que é para ensinar. Se é profecia, tem que orar, tem que estar constantemente na presença de Deus, buscando a revelação do Senhor para entregar aquilo que Ele nos mandar, não aquilo que eu quero entregar para agradar. Nós não estamos, o pregador não está pregando, não está no altar para agradar a ninguém. Ele está fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus o ordenou. Nós estamos debaixo de uma ordem do Espírito Santo para fazer a palavra dele alcançar o doente, o necessitado, o aflito. Quantos pais de família, quantas mães que tem luta na sua casa, precisa de uma palavra, precisa de uma resposta. Estou saindo de casa e vou no culto e Deus tem que falar comigo, porque senão eu não sei o que será de mim amanhã. Aí vem a responsabilidade daquele que vai pregar a palavra do Senhor. Lá no meio da igreja tem alguém que está enfermo.
Lá no meio da igreja tem alguém que diz: olha, eu vou no último culto hoje. Se Deus não falar comigo, eu não vou mais. Aleluia. Por isso, trazer a palavra de Deus à igreja é uma responsabilidade tão grande, porque não é o meu querer, não é o que eu queria falar, é o que o Espírito Santo quer fazer no meio da igreja. Ele quer libertar, Ele quer transformar a vida, Ele quer abrir mais conhecimento, mais entendimento. Ele está vendo: o meu filho está sofrendo porque ele está tomando atitude errada, ele está pisando onde não era para ele ir. Eu mostrei esse caminho, vai por ali. Então é falta do entendimento, e o Senhor precisa alinhar. Ele precisa alinhar para que nós entendamos o propósito do Senhor nas nossas vidas. Glória a Deus. Todos, tantos homens de Deus, grandes homens de Deus, passaram essas batalhas. O José sonhador, quando ele é vendido, é vendido para Potifar, ele fica lá, é caluniado, ele é levado para a prisão, mas ele olhava para o Senhor. Tudo está acontecendo comigo, mas Deus falou comigo, e aquele que falou é fiel para cumprir. Aquele que falou comigo lá atrás, no início da minha conversão, é fiel para cumprir. Por isso tem batalha, tem dificuldade, tem luta, mas o Senhor está comigo. É este o propósito: o Senhor está conosco. Não importa as lutas, dificuldades, venham as lutas, batalha, mas esteja firme. O apóstolo Paulo estava lá trancafiado na prisão, mas ele escrevia as cartas e mandava para Timóteo, dizia: Timóteo, nunca fuja dos propósitos do Senhor. Nunca saia, Timóteo, daquilo que eu te ensinei. Aleluia. Virá homens gananciosos, amantes de si mesmo, vai oferecer riqueza, outros altares, vai oferecer cargos, mas não esqueça do que eu te ensinei. É isso que nós precisamos. Alguém um dia parou e nos ensinou a palavra, e eu tenho compromisso de viver ela, de seguir ela, de servir ela. Aí Deus faz uma mudança, Deus abre meu entendimento, Deus traz a palavra, Deus cura a alma e o espírito que está ferido. Aleluia, a palavra. E ele estava preso, mas ele se preocupava com o seu servo, do seu obreiro. Ele se preocupava, ele dizia: eu não posso deixar Timóteo se esfriar na fé, eu não posso deixar os meus servos se esfriar na fé. Eu preciso mandar uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem. Nós temos uma palavra, aleluia. Nós temos uma palavra, somos profetas de Deus. Você é profeta de Deus, você é escolhido. Aleluia. Você não tem noção. O apóstolo Paulo diz que nós olhamos diante do espelho e olhamos, enxergamos nós. Mas a obra de Deus não é isso. Nós não enxergamos. A obra de Deus é o sobrenatural. Quando Nicodemo vai ter com Jesus de noite, ele sendo um príncipe, um mestre, toda a formação da época, Jesus fala do espiritual com ele, como pode um homem já sendo velho nascer de novo? É possível entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Nós entendemos que o que Jesus estava ensinando e que hoje ele ensina através da palavra não é conhecimento nem sabedoria de homem, é revelação de Deus, é espiritual. Jesus veio falar do céu, não da terra. Jesus estava falando do reino de Deus, daquilo que nós vamos conhecer um dia, nós vamos viver um dia, vamos estar com Ele um dia. Aleluia. E está perto. Os sinais do Apocalipse já estão cumprindo, são ligados. Tudo está acontecendo. Nós estamos, Jesus está às portas. Em breve. Depois de manhã, a minha palavra, antes do trabalho, às 10h.
5 prudentes e 5 Deus maravilhoso. Aleluia. Como está vivendo no lugar das 5 loucas. É muito sério. É muito sério. Precisamos ter azeite nas nossas lamparinas. Precisamos ter o azeite no vaso. O Senhor vai mandar o Samuel ungir. Aleluia. O Senhor vai mandar o profeta ungir. Aleluia. Fique preparado. Aleluia. Vamos se colocar de pé, igreja. Eu preciso orar. Eu preciso ministrar uma oração no teu coração. Deus maravilhoso. Para a tua alma. Poderoso Deus A vivo. tua fé.